Salve, salve! Eu sou Dan, tudo bem com vocês? Acontece agora, dia 1º de outubro, próximo domingo, a eleição para os conselheiros tutelares em todo o território nacional. Em João Pinheiro não é diferente. São vários candidatos para ocupar 5 vagas aqui em João Pinheiro. Querendo conhecer um pouco mais desses candidatos, eu convidei eles para um bate-papo para a gente conhecer e você também conhecer. Então, com o oferecimento da Rede Líderes de Mercados, hoje eu converso com a Eni Souza. Seja bem-vinda, Eni. Obrigada, Dan. É um prazer estar aqui novamente, né? Dessa vez mais tranquila. Da outra vez eu fiquei bem mais nervosa. O povo tem um pouquinho de medo de câmera. Então, né? Bem Eu tranquilo. aqui eu gosto do bate-papo, nós gostamos de conversar. Isso. Fala pra gente quem é Eni. Eni Souza, né? Continua a mesma, né? Casada, né? Porém, agora com uma caminhada, uma jornada, né? Maior, né? Agora eu tenho 2 netos, mãe de 3 filhos, né? Tô atuante lá no Conselho Tutelar, desafiador, gratificante ao mesmo tempo, né? E tô aqui novamente tentando essa reeleição, né? Para me dar continuidade no meu trabalho, né? No qual eu me identifiquei bastante, né? Prosseguindo, você já deu um respaldo, mas o que te leva, o que leva a Eni Souza a querer continuar, a buscar a reeleição como conselheiro tutelar? Não, é muito íntimo, né, de cada um, eu acredito, né? Porque você acaba se identificando com o trabalho. E o Conselho Tutelar, você representar um órgão, você tem que realmente identificar para você conseguir efetuar um trabalho de qualidade, né? Porque o Conselho Tutelar, às vezes as pessoas pensam assim, é só ir lá, né, trabalhar, fazer relatórios, fazer atendimento. Não, né? Acaba que exige muito de você, exige muito do seu tempo, né, que você tem que ter uma disponibilidade. Tem um ditado que os capacitadores falam, né, que uma vez conselheiro, sempre conselheiro, né? Então, a gente tem que ter aquele domínio, né, de poder entender, né, que você está ali, você está atuante, e com isso vai surgindo novos desafios, né? E os desafios são quais, né? É a gente participar, né, da vida do cidadão, das crianças e dos adolescentes, que é o mais importante, que é o foco do Conselho Tutelar. Eni, você está atuante hoje você busca a reeleição, mas antigamente o conselheiro tutelar era visto com ações mais preventivas. A gente lembra do conselheiro, de repente, em escola, colete. Hoje o conselheiro tutelar, às vezes, é encontrado na hora da ocorrência, na hora do... até acaba criando um rótulo talvez de bicho-papão. Como você consegue aproximar o conselho tutelar da população? Como desmistificar isso? Como são as suas ações para isso? Não, é outra oportunidade que a gente tem que usar as redes sociais para a gente conseguir um pouco assim tirar, né, esse mito da sociedade, né? Os capacitadores sempre falam que reconhecer o órgão e valorizar, né, e representar o órgão é você também abraçar aquilo e defender, né? Eu sempre falo, eu acho que é um pouco ao contrário. Hoje a gente já consegue ter mais entrada para a gente tirar, porque antes era mais o bicho-papão. O conselho antes tinha mais autonomia de questão assim, de invalidar qual que é a sua postura. Hoje não. Para você chegar numa residência, né, do usuário, que a gente fala, né, onde tem uma criança e adolescente, onde tem uma família em conflito, você tem que ter um domínio de diálogo, né? Você tem que ser, né, chegar, você tem que conquistar. Depois daquela conquista, né, que a gente fala que é aquela primeira ação, intervenção que a gente fala, a gente começa a desenvolver o nosso atendimento. É ali onde a gente vai identificar. Lógico que tem medidas que são aplicadas de forma de emergência, né? Que são os conflitos mais graves, né? Que exigem, né, medidas igual a gente fala de emergência, que são umas que são mais voltadas para o direito violado, digamos assim, que tem que ser imposto rápido, né? Tem que ser a retirada da criança. Mas, fora isso, o conselheiro tem que ter muito diálogo, né? Eu, particularmente, não abro mão dessa questão do diálogo, porque é uma forma de você preservar, né, a família. Preservar a família porque o que acontece? No ECA, o que prevê é que a criança ou adolescente permaneça no seu núcleo familiar. Então, por que não fazer isso, né, com a criança no seu núcleo? É importante. Interessante. Eni, você já é atuante, você conhece muito e já teve vários casos a serem atendidos. Porém, em alguns locais, alguns municípios, a profissão de conselheiro tutelar diz que é uma profissão de risco. Tem casos de conselheiro ser assassinado. Como você lidar em situações de risco? Outra coisa importante, o conselheiro hoje, ele tem que ter um conhecimento, né, no mínimo, que a gente fala, do ECA. Se você não conseguir agir dentro da legalidade, você consegue se resguardar um pouco. Há situações que não, né? Porque você está ali, você tem que, né? Você é o conselheiro que efetuou a medida, é o conselheiro que efetuou o relatório, então aquilo ali vai para o judiciário, vai para a rede de assistência social, então tem todo, né, uma rede em volta. Mas o que a gente faz para que isso não ocorra? É você trabalhar dentro da legalidade, né? Você saber qual que é a sua função. Outra coisa que é importante para tirar da sociedade isso, né? Conselheiro tem que fazer papel de conselheiro. Conselheiro não faz papel de polícia.
Conselheiro não faz papel de juiz, conselheiro não faz papel da vara da infância, que é representada pela promotora, nenhum dessas partes. Cada um tem a sua função, né? E o que é que tinha muito essa questão, né? Às vezes era até uma falta de conhecimento das leis, né? Que você chegava, você queria exatamente igual eu falei antes, impor aquela autonomia e você acabava, né, sendo expulso e colocando a sua própria vida em risco. Então, hoje é muito importante você analisar. Conselheiro não tem que ser, né, chegar e agir de acordo com que às vezes ele está no calor, né, das emoções, digamos assim, no linguajar popular. Ele tem que ter discernimento, né, tem que pensar pelo agir, pelo falar e pelo aplicar a medida. O psicológico está bem preparado. Preparado. Eu acredito que o psicológico é de suma importância, porque a medida, para você voltar atrás, é mais difícil, né? Agora o diálogo ali, você consegue ter 1, 2, 3 diálogos, né, para você chegar numa conclusão, né, que vai ajudar todo o grupo familiar em si. Nossa sociedade ela é multicultural. Nós temos diversas culturas, diversas crenças, e João Pinheiro também não é diferente. Só que, do tempo para cá, a nossa sociedade tem dado a licença para uma coisa muito feia, que são muros, barreiras, bandeiras e rótulos. E como você consegue lidar com isso, com diferentes crenças, diferentes culturas, diferentes trejeitos e ideias, sem deixar o preconceito atrapalhar na sua atuação? Essa pergunta dela é interessante até agora no processo de escolha, porque acontece, né? Digamos assim, uma religião procurar um conselheiro que é de outra religião, né? No edital deixou bem claro, né? Nós não vamos falar só em questão de religião, deixou bem claro que esses conselheiros não poderiam ser vinculados, né? Digamos assim, a órgãos públicos, a instituições religiosas, né? Só que a gente tem que entender o seguinte, né? Devido a essa questão de desertificação, né, que a gente fala, como você falou, a gente tem que aprender que a gente pode representar uma instituição religiosa, ela independente de qual seja. A gente tem que representar a escola, a gente tem que representar o órgão público. Por quê? Porque em todo lugar pode acontecer de ter um direito violado. Onde tem criança, adolescente, onde tem família, onde tem aquele contexto, né, que pode gerar um conflito, tem que ter um conselho atuante. Então, qual que é o papel, às vezes, do conselheiro, né? Ele não pode tomar partido. Eu acredito muito nessa situação aí, né? Que a gente tem que saber colocar. A gente tem que ser aberto, né? Você tem que ter digamos assim, uma mente, né? Uma postura, né? Conseguir dialogar de forma correta, isso é importante. Mas a gente tem que insistir. Eu não acredito que o conselheiro pode desistir de representar qualquer que seja a instituição, qualquer que seja a característica da pessoa, né? Qualquer que seja a condição de pessoas. Né? A gente tem que estar ali para saber enfrentar essas situações, né? E preparando. Durante o processo a gente vai aprendendo, sabe? É muito interessante. A gente chega lá, a gente chega um pouco assustado, né? Eu posso falar por mim, mas depois quando você vai aprendendo, e se você tiver curiosidade, força de vontade de aprender, você aprende. Eni, eu queria agradecer por ter aceitado o convite para estar aqui. Eu que agradeço, Dan. Aproveitar o momento, deixar nossas câmeras abertas para você conversar com os internautas e pedir seu voto. Então, eu novamente estou aqui, né, nesse processo de escolha, né, que a gente fala, muita gente fala que é campanha, né, disputa, não é, né, é um processo de escolha, né, que é de suma importância. Eu acredito, assim, que a sociedade, ela tem que saber reconhecer esse valor que elas têm, né, de colocar representantes da sociedade para garantir o direito das crianças e adolescentes. Porque é importante, você não tem noção quantas famílias, quantas casas, quantos lugares, quantas instituições a gente chega através do conselho tutelar, do órgão e do conselheiro. Então, a gente tem que fazer valer, tem que aprender a valorizar mais o órgão. É igual você citou aí nessa questão de tirar essa característica que o conselho é o bicho-papão. Não, o conselho ele é parceiro. Né? O conselheiro, o órgão, ele é parceiro da sociedade, ele é parceiro dos pais, dos familiares e extensivamente. Né? A gente não está aqui para impor limites, né, impor posições. A gente está aqui, né, para fazer parte da sociedade e é por isso que eu coloquei o meu nome novamente, né, nesse processo de escolha, né. Eu não sei se pode falar o número, pode? O meu número esse ano continua o mesmo, número 120, né. A gente já está próximo aí, que é dia 1º de outubro, de 8 às 17 horas lá na Escola Presidente Olegário, né. Eu acredito que vai dar tudo certo. O processo esse ano foi bem diferente, mas é um processo muito tranquilo, né, muito interessante. Procurar conhecer os candidatos também é importante. Isso é muito importante. A gente não, em momento nenhum, a gente fala que ninguém é capaz. Mas procure conhecer realmente qual que é a característica, é igual você perguntou no começo, qual que é o que impulsionou a pessoa. Porque eu como conselheira agora nessa gestão, posso falar, a gente teve
3 conselheiros. Um foi para uma área que ele tinha prestou concurso e outras elas trabalham super bem, mas não era a área que elas escolheram para ela. Então vale a pena, às vezes, a gente fazer essa reflexão, porque é desafiador e tem que identificar bastante. Muito bom. Quem quiser conhecer um pouquinho mais dele, e suas redes sociais? Eni Souza, né? No Instagram, né? Facebook também, muito simples, Eni Souza, né? A gente fica até bem popular, eu falo, é uma época que a gente ganha bastante seguidores, né? A gente ganha uns 10 aí, não vira um dano da vida, né? Mas dá um significado bastante, né? E bem tranquilo, eu estou aqui, né? Qualquer coisa pode me direcionar. Às vezes no conselho não tem como, porque não é permitido, mas podem me procurar para alguma informação, qualquer coisa eu estou à disposição. Muito obrigado. E fica aí, eu queria reforçar com vocês novamente que domingo agora, dia 1º, das 8 às 17 horas, na Escola Presidente Olegário, acontece a eleição para os conselheiros tutelares. É necessário você levar o seu título eleitor e um documento com foto. Participe, escolha os nossos conselheiros, porque são eles que vão lidar com os direitos das nossas crianças e adolescentes no município, ok?